Olá, primeiro tudo bem com vocês? Bom, continuando essa série de videoaulas, né, esses vídeos que eu estou produzindo aí, explicando como foi essa avaliação diagnóstica de vocês, tá? Questão por questão. Então a gente está aqui, quem viu a atividade passada, né, que eu organizei para vocês, eu fiz a videoaula, dei umas informações gerais dessas avaliações diagnósticas, né, que a gente fez. Teve aquelas avaliações feitas em um primeiro momento, tá? Que foi no dia 5 de outubro, e depois teve a segunda chamada dessa avaliação diagnóstica. Então, só lembrando, eu estou aqui utilizando a segunda chamada para fazer a resolução de cada questão. E isso eu falei na primeira videoaula, né? Que foi só sobre a primeira questão da avaliação diagnóstica. E lembrando, destaquei lá que tanto a avaliação diagnóstica feita no primeiro momento como a segunda chamada, as questões são as mesmas, eu só fiz inverter a ordem aí, tá? Então, partindo desse modelo da segunda chamada, a gente vai para a segunda questão. Então, nessa videoaula, tá? E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, manda lá no mural do Google Classroom, se tiver alguma dúvida. E quer queira ou não, quem já fez a atividade, dá uma olhadinha lá da primeira, eu resolvendo, né, e fazendo um resumão aí da primeira questão, tem umas informações importantes de forma geral no vídeo, na videoaula anterior. Tá? Então vamos lá, vamos para a segunda questão. Se um triângulo tem dois de seus ângulos iguais a dois ângulos de outro triângulo, né? Então podemos afirmar que, primeiro pessoal, vocês estão vendo as figurinhas aí. Tem um triângulo ABC e o outro triângulo A'B', C'D'. Bom, de cara, gente, vocês já poderiam perceber uma situação bem particular aí nessas duas figuras, que seria o quê? Veja só, eu tenho um tracinho aqui no lado AB e tenho o mesmo tracinho aqui no lado A'B'. Isso vocês sabem que significa o quê? Que esses lados têm a mesma medida. Aí você vai para o lado AC. No triângulo ABC, tem aqui dois tracinhos. E no triângulo A'B', C'D', no lado A'C', também tem dois tracinhos. Então vejam, já tenho dois pares de lados, né, que tem a mesma medida, tá? E aí vocês iriam aqui no lado BC, nesse triângulo ABC, tem três tracinhos, e no triângulo A'B', C'D', no lado B'C', também tem três tracinhos. Isso já caracterizava que esses triângulos são exatamente o mesmo. Aí você pode dizer: ah, professor, pela figura aqui desenhada, tranquilo, né? Já dá para ver que eles são iguais mesmo. Não, mas vocês têm que observar que os lados, essa notação aqui, no caso, essa representação de um tracinho, dois tracinhos e três tracinhos, e no outro triângulo também, aí sim isso caracteriza que eles são só pelos lados, não precisar nem ver os ângulos, que eles realmente são eles são triângulos congruentes, né? É a mesma figura, apenas replicada, tá? E aí, consequentemente, tem um ângulo no vértice A, tem um ângulo no vértice A', ambos têm um tracinho, vamos dizer assim. Aí o ângulo no vértice B e o ângulo no vértice B', tem, vamos dizer assim, dois tracinhos, então são iguais também. E aí o ângulo no vértice C e o ângulo no vértice C', três tracinhos, e aí sacramenta que esses triângulos, na verdade, são congruentes. Que essa questão aqui, pessoal, eu coloquei para vocês refletirem um pouco sobre semelhança de triângulos. Então, semelhança de triângulos tem três casos bastante conhecidos, e eu falei isso nas atividades, tá? Mas nesse caso, particularmente, aqui eu coloquei de propósito dois triângulos congruentes, ou seja, são os mesmos triângulos, tá? Agora, vocês poderiam falar o seguinte: professor, eu não consegui ver que aqui é um tracinho, que aqui é dois tracinhos, que aqui é três tracinhos, a figura ficou meio embaçada, está muito pequeno isso aí.
Não teria problema. Bastava você também ver a questão só dos ângulos, tá? Porque a pergunta em si é relacionada aos ângulos e não aos lados. Então, vamos dizer que você não estivesse identificando aqui esses lados, a medida desses lados, fazendo a correspondência com as medidas desses lados aqui do outro triângulo, né? Fazendo essa correspondência do triângulo ABC em relação aos lados com o triângulo A', B', C'. Não tem problema nenhum, vocês não iam ter prejuízo em resolver a questão, porque na verdade eu estou perguntando dos ângulos, não quero nem saber dos lados, tá? Só lendo mais uma vez aqui, se um triângulo tem dois de seus ângulos iguais a dois ângulos de outro triângulo, então estou só falando dos ângulos, tá certo? Isso eu quis falar um pouquinho de triângulos congruentes, mas vocês nem precisavam se preocupar com os lados, nem de um triângulo nem do outro, tá certo? Então veja, o que é que vocês têm que saber aqui, na verdade, é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, pessoal. Então, se ele diz que se um triângulo tem dois de seus ângulos, vamos aqui no triângulo ABC, vamos dizer que o ângulo no vértice B é 70 e o ângulo no vértice C é, vamos dizer, 40, então, vamos até falar, não 40, vamos falar aqui 30. Então, 70 em um vértice, um ângulo em um vértice, com mais 30 graus em outro ângulo, né? Olhando aqui o triângulo ABC, do outro vértice, que é o vértice C, 70 mais 30 daria 100. Falta quanto para 180? Já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, 70 mais 30, 100. Faltaria aqui 80, certo? Aí, mas é o que eu digo, dois de seus ângulos iguais a dois ângulos do outro triângulo. Então, se aqui for também 70 e aqui 30, como eu estou afirmando, 70 mais 30, 100. Sobraria quanto para 180? 80 graus. Então, note que esse faltou aqui 80 graus no vértice A e no vértice A' também 80 graus. Então, o que é que a gente pode afirmar de cara? Que esse par de ângulo restante tem a mesma medida. Tá? Então, falando aí, até sem querer falar muito de semelhança de triângulos. Então, vamos para as alternativas. O terceiro ângulo dos dois triângulos, então vamos ver aqui que eu estou dizendo que o terceiro ângulo é o vértice, é o ângulo no vértice A e o ângulo no vértice A'. O terceiro ângulo dos dois triângulos serão diferentes? Não serão diferentes. Se eu estou dizendo que dois ângulos são iguais, tem a mesma medida, dois ângulos do outro triângulo, consequentemente não tem para onde correr, pessoal, né? Pela soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, o terceiro ângulo de um triângulo com o outro não vai ser diferente, tá certo? Então já descartava a alternativa A. O terceiro ângulo dos dois triângulos serão iguais, né? Pelo caso de semelhança LLL. Primeiro, se vocês não estivessem identificando aqui os lados, né, que eram iguais ou não, então você não teria problema, porque, como eu falei no início aqui dessa videoaula sobre a resolução dessa questão, não precisa se preocupar com o lado de cada triângulo aqui não. Até porque esse caso de semelhança não envolve ângulos. Esse caso de semelhança LLL, que é relativo aos três lados de um triângulo, significa o quê? Significa que se os lados correspondentes de dois triângulos são proporcionais, não é nem iguais, são proporcionais, aí sim os triângulos são semelhantes. Mas aí não, vamos dizer que não teve como você perceber aí aqui essa questão, até porque esses lados não são nem proporcionais, são exatamente iguais, tá? Mas não é isso. O que diz aqui, o que garante a gente tem uma afirmação, né? Tem uma convicção nessa alternativa B, é que ele diz: o terceiro ângulo dos dois triângulos serão iguais por esse caso de semelhança? Não é por esse caso de semelhança. O terceiro ângulo dos dois triângulos são iguais porque seria o caso de semelhança ângulo-ângulo. E o que é o caso de semelhança ângulo-ângulo? Que diz que se eu tenho dois ângulos
exatamente de mesma medida a dois ângulos de outro triângulo, aí sim o terceiro ângulo vai ser igual e aí a gente vai ter o caso de semelhança AA, que é ângulo-ângulo, tá certo? Então o terceiro ângulo dos dois triângulos são iguais, não é pelo caso de semelhança LLL, é pelo caso de semelhança AA, que é o caso de semelhança ângulo-ângulo, tá? Então, ratificando mais uma vez, o terceiro ângulo dos dois triângulos são iguais pelo caso de semelhança ângulo-ângulo, que aí se tivesse isso, aí a alternativa correta seria isso. Então, o que é que diz esse caso? Que basta que dois triângulos tenham dois pares de ângulos correspondentes de mesma medida. E aí sim, já diz que o triângulo é semelhante e, obviamente, o terceiro ângulo, por tudo que a gente já viu, seriam esses terceiros ângulos aí dos dois triângulos correspondentes seriam iguais. Tá? Então aqui ele peca nesse finalzinho. Não é por esse caso de semelhança. Só sobrou quem? A última alternativa, o terceiro ângulo dos dois triângulos serão iguais. Isso aqui já dá para eu falar com toda certeza. Tá, pessoal? Então essa é a segunda questão, resolvida aí, comentada alternativa por alternativa. E vejo vocês aí no próximo vídeo, né? Na próxima videoaula sobre a terceira questão da segunda chamada da avaliação diagnóstica. Valeu, pessoal!